Bom, imagina a situação onde você está em casa assistindo um filme e vê uma certa pessoa fumando um cigarro ou tomando uma cerveja. E logo te dá aquela vontade de fazer isso também. Bom, se você já passou por isso alguma vez na vida, esse vídeo é para você. A gente vai falar sobre programação preditiva. Que porra é essa? Isso existe? É teoria da conspiração? Bom, isso você vai descobrir hoje. Até eu vou descobrir, porque eu tô fazendo o vídeo aqui, mas eu nem tenho certeza se isso é real. Mas vamos lá, vamos estudar juntos. Programação preditiva. O que diabos é isso, pessoal? Expor pessoas a certos conceitos fictícios para que elas se tornem mais acostumadas ou menos resistentes com essas ideias quando ocorrem na realidade. Programação preditiva é você mostrar algo para uma pessoa, ok? Para ela se acostumar com aquilo e depois, se aquilo acontecer de verdade, ela vai falar: "Ah, tá, eu já vi isso num filme e tal". Ela não, talvez não vai nem, ela não vai raciocinar desse jeito. Só que o cérebro dela já viu aquela cena em algum lugar. Então ela vai falar: "Tá, isso aqui é mais normal, já passei por isso, já vi isso acontecer na minha vida". Então, na teoria, a programação preditiva realmente existe, ok? Na teoria ela realmente existe. Acho que o maior exemplo de todos, sobre isso, é o do cigarro, tá bom? Você já percebeu que nos filmes antigos todo mundo fumava ou todo mundo bebia cerveja? E hoje em dia isso não existe mais? Cara, imagina o tanto de dinheiro que essas marcas de cigarro não ganharam no passado, tá bom? Isso é ridículo. Mas tem outra coisa interessante também que eu tenho que falar antes de começar a explicação. Vocês conhecem Stanley Kubrick, o cineasta, na minha opinião, o melhor cineasta de todos os tempos? Ele tem um filme chamado Laranja Mecânica. E eu tenho que spoiler um pouco do filme aqui, porque vai fazer sentido pra gente, tá bom? E não existe spoiler de filme velho, velho. Não tem como isso. Nesse filme, pessoal, existe uma galera que é muito violenta e eles têm um líder. Esse líder é o mais violento de todos, tá bom? A o Estado pega esse líder deles, pega o líder dos violentos e coloca ele, na frente de uma TV e passa um monte de filme, um monte de filme. Ao mesmo tempo, ele dá alguns comprimidos para esse cara passar mal e vomitar, ficar enjoado. Então tudo que ele vê na tela, ele ele raciocina como se fosse algo ruim, porque ele tá passando mal e tá assistindo aquilo. Então tudo que ele vê ali, ele acha extremamente ruim. E o que que ele tá vendo? Ele tá vendo violência, então o cara violento tá começando a pegar nojo de violência, por quê? Porque ele tá olhando violência na tela e ao mesmo tempo tá vomitando e passando mal. Isso é o Stanley Kubrick mostrando pra gente o que é uma programação preditiva. É exatamente isso. Você expor a pessoa a alguma coisa, esperando alguma reação da pessoa. Por isso que esse cineasta é tão, tão bom. Se vocês quiserem, eu posso fazer um especial sobre ele, falando de todos os filmes dele, porque todos os filmes do cara falam de uma teoria da conspiração incrível. Todos os filmes do cara falam de uma teoria da conspiração. Todos, sem faltar. A gente pode falar sobre ele. Se vocês quiserem, peçam nos comentários. Mas beleza, você já entendeu que é uma programação preditiva. Por qual motivo fariam isso? Bom, mudar a cultura ou a percepção sobre algum assunto. O exemplo, cigarro. A gente pode falar que se você tem todos os filmes de Hollywood com gente fumando, qual a possibilidade de você que está assistindo aquilo ali começar a fumar também? Cara, isso eu não preciso responder. Pode até algum Zé espertinho que vai falar: "Eu não faço isso, eu não sigo a moda". Aí tá lá o cara com usando o me assistindo aqui usando o Windows no computador e com o iPhone na mão. Tá, você não segue a moda, você tá fazendo absolutamente tudo que todo mundo faz. Bom, o medo. Todo e qualquer animal pode ser contido com o medo. Manter as pessoas com medo é favorável. Para quem que é favorável manter as pessoas com medo?
o Leviatã. Se você já assistiu os outros vídeos aqui do canal, você sabe que o nosso maior inimigo é o Leviatã. O Leviatã quer te manter com medo, ok? Vou te mostrar um exemplo de programação preditiva que vai te deixar um pouquinho com medo. Vocês já viram esse take aqui, ó? Esse take que está na minha tela? Nesse take, o que acontece? Todos os jornais americanos estão dando a mesma notícia. Todos. Com a mesma notícia com a mesma palavra. Vocês não entenderam errado. Todos os jornais americanos, não importa a emissora, não importa o horário do jornal, porque vários canais têm jornais em horários diferentes, tá? Com pessoas diferentes, todos os canais de TV utilizaram as mesmas palavras para dar uma notícia. Qual a possibilidade disso acontecer? Nenhuma. Isso aqui é feito de maneira programada, isso é pensado antes. Você pode ver que tem aqui Fox News, Local 12, tem BBC. Cara, tem todos os jornais, galera. Todos. Todos os jornais dando a mesma notícia com as mesmas palavras. Isso é programação preditiva, ok? Principalmente quando eles querem colocar medo em você. Tem outra parada para mostrar aqui. Como manter as pessoas com medo? Guerra Fria. A Guerra Fria manteve as pessoas com medo durante muito tempo. Por que que as pessoas por que pro Leviatã é importante que as pessoas tenham medo? Quando as pessoas têm medo, elas procuram quem? Se você tá na rua e alguém vem te assaltar, quem você procura? Um policial, certo? Policial é o quê? É um funcionário público. Ele serve a quem? Ele serve ao Leviatã. Se você tá na sua casa e você tem medo de um desastre, como na Guerra Fria, algum ato terrorista, como o 11 de setembro, quando você imagina um americano com medo do desastre do 11 de setembro acontecer de novo. Ele tem medo, mas ele sabe que tem alguém para protegê-lo. Quem? O Estado. O Estado pode te proteger da guerra, pode te proteger de ataque terrorista. O Estado pode te proteger de aliens, ok? Ele pode. Nos filmes, o Estado protege a gente dos aliens. Qual filme de alien você já assistiu aí? Que onde os aliens invadem e quem salva a pátria é o Estado, ok? Por que que é importante que as pessoas tenham medo pro Estado? Para que as pessoas sejam mais obedientes. É isso que eles querem, obediência. Se você tem medo, você obedece. Alguém que já treinou um cachorro? Existem várias formas de treinar um cachorro. Existe uma forma bem difícil de treinar um cachorro, que é por recompensa. Essa é a mais difícil. Você joga uma bolinha para ele, ele pega a bolinha e você dá um biscoito. Essa é muito difícil. Sabe qual é a mais fácil de treinar um cachorro? Por medo. Ele não pode entrar em casa. Se você ameaçar de bater nele, ele sai. Isso é medo, ok? Eu não apoio isso, tá bom? Só pra deixar bem claro aqui, mas isso é um exemplo do que o medo pode fazer com os animais. Um ser humano não é diferente. Então, o Estado pode te pôr medo. E como ele faz isso? Geralmente, séries, filmes, notícias, tudo da cultura, do entretenimento pode ser usado contra e a favor de manipular as pessoas, tá bom? Se você tá aqui, provavelmente você já sabe disso. Então tem aqui esse exemplo, né, dos jornais. Tem também os Simpsons. Os Simpsons pode ser considerado sim programação preditiva, porque eles antecipam fatos. Então tem aqui o Prêmio Nobel, espionagem, o Trump na presidência, a Copa do Mundo, a crise da Grécia, a nota de R$ 200 no Brasil e a doença misteriosa que vocês já sabem quais são. Então, o Simpsons adivinhou tudo isso, ok? Tem também uma outra série interessante, que é a série Utopia. Se você não sabe, a série Utopia ela foi lançada em 2020. Essa série fala sobre um grupo de pessoas que descobriu que, cara, é até difícil falar isso aqui, mas eles descobriram que tinha
uma parada que estava nas vacinas que faziam mal pra galera, tá bom? Essa é a história da utopia. Imagina uma série dessa em 2020. Imagina, uma série dessa em 2020, quando as pessoas estavam precisando tomar a vacina. Imagina o quanto foi complicado essa série sair nessa época. E a série foi cancelada, obviamente. Vocês acham que essa série poderia passar na TV? A série basicamente estava descrevendo ali o que estava acontecendo, na nossa sociedade. Só que o problema é que a série foi feita 2 anos antes. Ela foi feita 2 anos antes dos acontecimentos. Então, eu não acho que a série era programação preditiva, mas para muitos ela vai soar como se fosse. Então vocês entendem o perigo disso? Vocês entendem o perigo disso? Complicado. Bom, também tem uma bem interessante, que essa daqui com certeza eu acredito, tá bom? O Tom Hanks fez um filme chamado Mensagens para Você, onde ele utiliza uma espécie de Tinder para namorar. Isso aqui foi o primeiro relato de namoro virtual, tá? Isso aqui é de 1998. É o primeiro relato de namoro virtual. Depois disso, relacionamento virtual explodiu nos Estados Unidos. Explodiu. Você pode pesquisar aí, começa, os aplicativos de namoro começam ali em meados de 2000 e vai até hoje, ok? Então isso aqui sim é uma programação preditiva. Você viu uma parada na TV que te manipulou e fez você correr atrás de algo. E muitos dos aplicativos foram criados porque alguém viu o filme e falou: "Nossa, isso aqui realmente pode fazer sentido". A pessoa foi lá e criou. Na época não era aplicativo, né, era site, mas eu lembro bem de quando isso aqui explodiu. Bom, eu poderia, pessoal, ficar dando exemplos de programação preditiva aqui pra vocês, cara, infinitamente, porque, cara, na cultura tem muito disso, muito disso. A parada acontece no filme, depois acontece na vida, acontece no filme, acontece na vida. Isso tem demais, ok? Eu separei aqui um blog, tá bom? É de um brasileiro, se eu não me engano, ele até mora no Rio de Janeiro, onde ele separou aqui todos os relatos encontrados que remetem à queda de Torres Gêmeas. Então você pode ver aqui. É a Mulher Maravilha, é o primeiro relato, 1963. Aí ele vem aqui com muitas coisas, ó. É capa de filme, livro, propaganda. Cara, olha o tanto de coisa. Muita coisa. Pesquisem programação preditiva no Google pra vocês acharem isso aqui. É muita coisa. Tem até no Clube da Luta. Cara, é absurdo. Tem no Matrix. Olha o tanto. Então, eventualmente você vai encontrar coisas assim na internet e vai assistir coisas assim. Tem aqui alguns exemplos. Isso pode ser em inserção comercial, filmes, séries, games e notícias. A questão, pessoal, que pega muito sobre programação preditiva são duas. Eu até mostrei os exemplos dos 11 de setembro para vocês, não vou mostrar de novo, tá bom? Mas tem duas coisas aqui que pegam muito. A primeira é que existe sim uma mídia, tá? Existe uma mídia que quer colocar coisas na cabeça das pessoas. Eu já fiz um vídeo aqui sobre cultura woke, tá? A cultura woke é você pega ali uma série que todo mundo gosta e muda tudo aquilo para as pessoas terem que engolir tal acontecimento. Isso existe, isso é programação preditiva, então não tem como falar que não existe. O nome só mudou, agora chamam de cultura woke. Tá, mas isso existe, não é só pra cultura woke, que é de diversidade. Não é só pra diversidade que isso existe. Isso existe pra muitas coisas, com mais variados intuitos, ok? Só que tem um detalhe. A programação preditiva não é só prever o que vai acontecer. Por exemplo, os Simpsons, eles conseguem prever o que vai acontecer. Talvez na sorte, mas eles conseguem prever. O problema é quando a parada consegue prever e ela sugere um tipo de comportamento, ok? Programação preditiva não é só prever, tem que prever e sugerir algum comportamento. Eu vou mostrar para vocês um exemplo.
Esse filme aqui saiu um pouco antes da pandemia, tá bom? O nome dele é A 5 Passos de Você. É um filme feito para meninas, certo? É um filme feito para meninas e explodiu na época. Qual que é a ideia desse filme? Se eu não me engano, o menino ou a menina, ele tem uma doença, ok? E um não pode chegar perto do outro, porque se eles tiverem algum tipo de contato, eles vão morrer, tá? Um contamina o outro ali com a bactéria. É basicamente essa a ideia do filme. Só que eles se amam, só que eles não podem se tocar. O que é que acontece? Eles têm que ficar a 5 passos um do outro, é o limite máximo. Quer dizer, é o limite mínimo. Eles não podem se aproximar mais do que isso, então é 5 passos um do outro. Curioso, um filme desse sair e ele foi tão impulsionado pela mídia, ok? Ele saiu e foi muito impulsionado pela mídia, fez bastante sucesso, e um tempo depois as pessoas não poderiam mais sair de casa devido aos acontecimentos da humanidade. Então vocês entendem que o filme sugeriu um final feliz, mesmo entre pessoas com distanciamento social. Vocês entendem? Ele sugeriu um final feliz entre essas pessoas. Pessoas que assistiram o filme, qual foi o comportamento delas no início da pandemia? Imaginem, se a pessoa lembrou do filme, gostou do filme. Até mesmo se ela não lembrou, no subconsciente dela, ela já viu algo parecido, ok? Será que essa pessoa teve tendência de aceitar isso melhor ou não? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Outra que eu tenho aqui é sobre esse filme aqui. Esse filme chama A Caça. Quem é a galera da Red Pill aí já deve ter visto esse filme, por quê? Esse filme é sobre um cara que é acusado injustamente de abuso sexual, ok? Ele é acusado injustamente. E, o que acontece é que, mesmo com todas as pistas, ele é extremamente caçado por todos os locais. Por mais que ele não tenha feito nada, ele não tem a chance de se defender. É basicamente uma menina mentiu, né, ela mentiu ali para os pais, para a família, na escola, e todo mundo pegou a mentira, comprou e acabou com a vida do cara. Isso aqui te lembra algo que está acontecendo agora na nossa sociedade? Quantos relatos já não existem sobre denúncias falsas ou sobre, falsa acusação de estupro, falsa acusação de violência e pá-pá-pá e pá-pá-pá. Esse filme é sobre isso, é sobre uma falsa acusação e os problemas que ela acarreta na vida de um homem. Exatamente o que está acontecendo agora. É claro, pessoal, cada caso é um caso, tá? Só que é muito curioso o filme sair numa data onde falsas acusações estão explodindo na sociedade. O filme saiu 5 anos antes. Então, é outra interrogação que eu deixo aí para vocês. Vamos encerrar? Para encerrar, programação preditiva sempre existiu, ainda existe hoje em dia. Muitos vão falar que é só a cultura woke, mas tem muito mais do que cultura woke, tem muito mais sentidos. Existem dezenas de filmes que não só conseguem prever, mas conseguem sugerir coisas, tá? Então, muito cuidado com o que você assiste. Às vezes, você não tá assistindo o canal do cara que você odeia porque você discorda dele politicamente, só que você tá assistindo uma coisa ali que tá só colocando a sementinha na tua cabeça. E no futuro, aquela sementinha vai brotar. E aí, talvez você não esteja mais aqui assistindo o meu canal. Pode acontecer. Beleza, pessoal? Esse aqui, um vídeo mais curto, mas eu preciso que vocês entendam pelo menos o que é teoria preditiva, principalmente para você entender que você é manipulado o tempo inteiro, ok? Talvez chegar nesse vídeo aqui nem tenha sido uma escolha sua. Talvez não tenha, talvez tenha sido uma escolha do algoritmo do YouTube. Mas já que você chegou e aprendeu alguma coisa, deixa o like e se inscreve no canal. Vejo vocês na próxima.